Olá, eu sou a Márcia, eu sou professora de Química Analítica da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, e hoje o que nós iremos tomar como uma conversa, nós iremos falar sobre a poluição do plástico e qual seria o papel, né, da ciência frente a isso tudo que está acontecendo, esse assunto que está tão em voga ultimamente. Bom, a primeira pergunta para que nós possamos pensar numa reflexão sobre se o plástico, primeira pergunta, ele é um problema ambiental? Né? Será que tudo isso que tem acontecido, todas as imagens que nós temos visto, tanto por meio de internet, televisão, será que tudo isso é verídico? Seria mais relacionado a um exagero? Ele é um problema ambiental? Bom, se nós pensarmos, o plástico naturalmente ele não tem apenas só problemas, porque parece que desde que aconteceram as proibições, parece que o plástico se tornou um grande vilão. Mas nós precisamos lembrar que ele é muito útil na conservação de alimentos, fabricação de roupas, né? Muitas das roupas que nós usamos, elas são feitas são sintéticas. Por exemplo, um dos problemas são os carros que se tornaram mais leves, isso é verdade. Então, por exemplo, nós temos quilos de metal foram substituídos pelos plásticos. E com isso existe uma economia de combustível. Por que isso acontece? Ele fica mais leve, então ele consegue caminhar muito mais com uma quantidade menor de combustível. E isso sem falar também da saúde humana, porque muito que se usava de agulhas, entre outros acessórios usados na enfermagem, na medicina, são substituídos agora por descartáveis. Então, isso diminui muito contaminações cruzadas, né? Então, existem inúmeros benefícios com o advento do plástico. Nós não podemos simplesmente dizer que ele é um grande vilão. Talvez a nossa maior preocupação seja o que nós estamos fazendo desde que o plástico, o advento, digamos assim, né? Então, lá mais ou menos na década de 1930, começaram a fabricação de alguns tipos de polímero, né? Mas o grande boom, digamos assim, uma grande produção do plástico aconteceu mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, mas o que nós fizemos com tanto plástico que no início ele foi muito benéfico, né? Eu acho que a maioria das pessoas, eu realmente acho que não conheço uma pessoa que não tenha visto essa imagem que se tornou icônica. Isso é um vídeo que qualquer um pode acessar no YouTube, e mostra aos pesquisadores que eles retiram, né, um canudo plástico da narina de uma tartaruga. Então, a princípio, isso foi há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, que isso aconteceu. Então, a princípio, eles acharam que era um verme tubular. Quando eles capturaram a tartaruga para verificar o que era, eles viram que era um canudo plástico. E todos podem observar, né, o sofrimento, a dor do animal para a retirada deste canudo plástico. Então, a partir daí, quem não sensibiliza? Quem não sensibiliza por uma imagem dessa, né? Então, a partir daí, o canudo plástico, o famoso canudinho, ele se tornou uma espécie de vilão, com muitas pessoas, né, pedindo a proibição do uso do canudo plástico em várias cidades. E, de fato, ele está proibido em algumas cidades. Eu sou uma crítica disso de maneira nenhuma. Eu acho que se cada um de nós fizermos um pouco, o resultado final pode ser muito bom. Mas não basta apenas proibir o canudinho. Outras coisas precisam ser levadas em consideração. Então, é isso que nós vamos procurar discutir um pouco aqui. Essa outra imagem também, eu trouxe uma, mas na realidade, se nós pesquisarmos um pouco mais na internet, nós iríamos ver várias imagens de baleias. Essa aqui é uma que apareceu na costa da Múrcia, na Espanha, né? Ela estava morta. E quando eles fizeram a autópsia, eles verificaram que ela tinha 29 quilos de plástico no estômago. Então, ela é uma baleia, essa espécie aqui ela é pequena, né? Ela não é muito grande, mas 29 quilos de plástico é muita coisa. Isso causou uma infecção no animal, né? E naturalmente prejudicou todo o seu sistema digestivo e acabou levando a óbito. Por isso mesmo que ela apareceu morta na costa. Isso é uma delas, outras aparecem agonizando, né? E por mais que eles tentem fazer inúmeros esforços, não é possível salvar.
por que elas confundem tanto, né? Por que engolir tanto plástico? Por exemplo, dentro dessa daqui tinha até um tambor, para você ver o nível do absurdo, né? Até um tambor tinha dentro dela. Aqui, na realidade, o plástico, uma vez na água, aqui ele está escurecido provavelmente por todos os processos, né, de digestão, eles confundem muito com alimentos. E aí eles acabam ingerindo, isso vai se acumulando e atrapalhando todo o sistema dos animais marinhos para se alimentar. Bom, fora isso, nós temos muitas imagens que são impactantes na internet, né? Como dessa tartaruga que ficou pequena, ficou aprisionada nesse sisteminha plástico que nós usamos para latas, né? Pode ser cerveja, refrigerante, ou mesmo desse filhote de albatroz. Então, isso aqui é uma das imagens coletadas. Existem muitos. O que acontece? Por que eles acabam encontrando tanto plástico dentro desses animais? É que eles são alimentados. Então, por exemplo, um dos que eles encontraram, um dos filhotes de albatroz, ele tinha tanto que, fazendo uma analogia com o ser humano, seria como se ele tivesse consumido 10 quilos de plástico. Veja bem, é como dá para uma criança comer isso. Então, mais ou menos foi o que aconteceu com esse filhote, né? Claro, o plástico ele não foi feito para ser consumido, né? O plástico ele não foi feito para ser digerido. Então, essas coisas estão acontecendo em grande escala, né, na natureza, né? Essa outra imagem também na National Geographic mostra esse pássaro envolto num saco plástico, provavelmente procurou alimento e está aí aprisionado. Esse, pelo menos, vamos colocar entre aspas, seria um sortudo, porque a grande maioria fica aprisionada pelo bico, né, a outros artefatos de plásticos e acabam indo a óbito, né? Mas aí agora vem aquele questionamento, mas será que tudo isso seriam fotos tiradas à casualidade? Então eu tinha um fotógrafo, eu tinha uma pessoa no momento certo que conseguiu capturar uma imagem de um animal, né, em sofrimento com o plástico, ou plástico, ou mesmo com as redes marinhas, né, para pesca, que o nylon é muito empregado, que é a poliamida. Seria uma sorte? Será que, como eu falei anteriormente, são pessoas nos lugares certos para uma imagem tão chamativa como essa, né? Bom, esse próximo slide aqui foi mais ou menos há uns 4 anos atrás, foi feito por uma empresa, U-Boat, Malta, perdão, ficou faltando um azinho, é uma empresa de exploração submarina, né? Então essas imagens, elas foram feitas na costa norte da Sicília, né, a aproximadamente 260 metros de profundidade. O que eles encontraram é um tanto quanto assustador, né? Porque eu espero que vocês consigam observar comigo as imagens, porque nós temos aqui tudo que é tipo de plástico, de sorte. Isso aqui é um colchão, né? É um colchão, tá, jogado. Então nós temos garrafas, cadeiras, todo tipo de sorte, um balde de material plástico. As garrafas, embora a gente não tenha uma visão perfeita, né, elas estão aqui. Elas ficam escurecidas muitas vezes pelo lodo, né? Mas todo esse material aqui, muitas vezes são garrafas. Mas eles afundam? Sim, uma vez que enchem completamente de água e os materiais mais densos, eles vão afundar. O que não vão afundar são aqueles que estão cheios, seriam mais leves, né, por densidade, ou então que estariam cheios de ar, né? E isso, tristemente, foi encontrado, né, nessa costa norte da Sicília. E quando eles capturaram essas imagens, vocês podem perfeitamente encontrar isso, né? Está liberado essa divulgação. Aliás, foi um pedido deles, por favor, façam a divulgação, para que nós tenhamos consciência do mal que nós estamos fazendo. Então, está no fundo do mar, parece que é aquele velho ditado que os olhos não veem, o coração não sente. Está lá, mas ele existe. E é tanto que nós produzimos que eles estão se depositando a 260 metros de profundidade. Bom, essa imagem aqui, né, ela foi tirada também do YouTube, vocês podem acessar, é um vídeo divulgado pela NASA. E o que nós vemos como pontos brilhantes, é uma animação que foi feita, são, pasmem, ilhas de lixo que foram formadas nos oceanos nos últimos 35 anos. É verdadeiramente
chocante. Tá? Então, é uma animação, é muito interessante. Quem puder, faça esse acesso desse vídeo no YouTube. É extremamente fácil, né, de encontrar, mas tudo isso são ilhas de plásticos formadas. E é muito interessante porque eles vão mostrando o plástico e os principais países que estão emitindo como lixo para o oceano. Aí vocês podem perguntar, mas por que estão se formando essas ilhas? Né? Eles poderiam afundar? Sim, eles poderiam afundar, como no slide anterior. Alguns, como eu mencionei, se eles ficam com ar, são mais leves, eles ficam na superfície. Né? Então, por que eles estão se formando? Bem, o que tem acontecido é que são redemoinhos, né, causados pelas correntes marítimas, então estão forçando com que eles fiquem como se fossem grandes ilhas, como está sendo mostrado aqui em laranja, que eles estão chamando de oceanos de plástico. O Brasil, infelizmente, ocupa o quarto lugar em termos de emissão desse lixo todo para o mar. E aí você pode perguntar, mas eu não moro na costa. Será que eu tenho uma participação em todo esse despejo desse lixo no oceano? Então, por exemplo, eu aqui em Ribeirão Preto, será que eu teria culpa também, né, nesse plástico que está sendo jogado para o mar? Existe aqui uma espécie, um gráfico, um desenho, que foi uma reportagem que o Ayrton Escobar fez para o Estadão, há aproximadamente um pouco mais de um ano atrás, né? Onde, de uma maneira bem clara, ele mostra como se fossem memórias de uma garrafa. Então, aquela garrafa, vamos supor que seja jogada aqui em Ribeirão, né? Ela pode ser levada para um rio ou para um córrego urbano. Né? Na realidade, não necessariamente eu vou jogar a água da chuva, eu estou tranquila porque a água da chuva vai levar isso para um rio. Na realidade, o que se deve pensar é que o rio ele começa naquela grade do bueiro de águas pluviais. Tá? O mar ele pode perfeitamente começar ali. Uma vez que tudo que passe por ali, aquelas águas pluviais irão para rios, esses rios, invariavelmente, na maioria das vezes, eles podem desaguar no mar. Então, seria mais ou menos esse o caminho que essa garrafa poderia seguir. Tá? Então, a chuva leva, né? Então, essa garrafa ela vai até um rio, depois ele vai desaguar no mar. E aí, conforme a maré ou a corrente, né, ele pode encalhar ou ele pode ser arrastado para mais longe. Bom, aí ele começa a sofrer algumas intempéries, sol, a própria força das ondas, né? Tudo isso vai quebrando esse plástico em pedaços menores. Tá? Ele vai quebrando, e aí nós temos duas situações que eles são conhecidos como os microplásticos, e um pouco mais na frente eu vou falar também, já existe o termo nanoplástico. Então, os dois já são comprovados a sua existência no mar, tá? Aqui ele fala que mas há 450 anos para poder a sua degradação total. Isso aí é uma função do tipo de plástico, do tipo de polímero, né? Então, esse microplástico gerado, ele entra na cadeia alimentar, né? Ele começa. E aí, dos plânctons, molusco e assim por diante, ele entra para peixes superiores, né? O outro plástico que não foi degradado, como essa garrafa, a sacola, por exemplo, ela passa a ser atrativa pelas tartarugas e baleias, né? Porque confundem isso com alimentos e isso vai sendo biomagnificado entrando na cadeia alimentar do peixe até chegar para a gente, por exemplo, né? E aí vocês poderiam perguntar, mas quais seriam as consequências para a gente desse plástico, né? Já é sabido que ele entra, que ele pode prejudicar. Então, por exemplo, a morte é mais direta, por exemplo, as tartarugas e alguns outros animais marinhos. E o peixe em si, né? Ele como alimento, por exemplo, quais seriam as consequências para a gente no futuro? Bom, nós ainda não sabemos direito quais seriam essas consequências, né? Mas o fato é que existe um estudo que foi encomendado pela ORB-Med, onde eles verificaram que, embora não exista uma absorção, aproximadamente 10% do que nós consumirmos desses microplásticos que possam estar ou no material particulado ou no alimento que consumimos, né, ele pode se aderir na parede do intestino. Consequências? Nós precisamos estudar para saber. Aqui nós temos uma figura que é um dos artigos mais completos com relação à produção, uso, né, e ao destino de plásticos. Ele foi publicado em 2017 na Science Advances
onde nesse gráfico que nós podemos observar seria mais ou menos o tempo de vida de cada produto. Então, por exemplo, as embalagens, né? Elas têm um tempo de vida relativamente curto, se nós considerarmos que aqui são 5 anos, mais ou menos 1 ano. Então, ela deixa de ter a sua função útil e a partir dali ela passa a ser lixo, né? Então, outros produtos institucionais no consumo têm um tempo de vida de um pouco menos de 5 anos, material têxtil em termos de 5, né, elétricos e demais eletrônicos 8, com o transporte pouco menos de 15, no maquinário industrial 20 anos, né, e na construção eles acabam durando um pouco mais. Mas passado esse tempo de vida de cada um desses produtos, o que eles se tornam? Né? Porque o plástico é de difícil degradação. Por exemplo, nós não estaremos aqui para observar um plástico degradar em 400 anos, né? Dependendo do tipo de polímero. Então, ainda aqui nós temos esse que foi publicado na Science Advances de 2017. Então, nós temos uma produção primária, ou seja, aquele plástico que acabou de ser produzido. Nós estamos falando em milhões, né, de toneladas. Então, ele é produzido. Desse aqui, 8,3 mais ou menos, ele fica 2,5 ainda em uso, né? Sim, vão para uma escala secundária, ou seja, seria mais ou menos como se eles fossem reciclados. Nós estamos falando aqui, né, mais ou menos 600 milhões. Desses 100 aqui retornam para serem reciclados e 4,6 são descartados, somando aos outros que entram, né? Em torno de 800 são incinerados, mas observem bem que quase 5 milhões, elas são simplesmente descartadas. Então, a nossa conta aqui, ela é muito triste, né? De 8,3 milhões produzidos, quase 5 serão descartados, né? Não estamos falando dos que são incinerados, poucos são incinerados, né? Comparativamente, eles são muito mais descartados. E qual é o rumo deles? Muitas vezes podem ir para aterros, né? O que também não deixa de ser uma coisa muito legal, porque se nós fizéssemos uma separação correta do lixo, muito pouco iria, né, para os aterros, né? Mas enfim, eles vão para aterros, depois eles serão descartados. Ou eles ficam se fragmentando mesmo em solos urbanos, ou eles acabam indo para rios até desaguar no mar. Bom, ainda nessa projeção que eles fizeram, o mesmo estudo, eles acreditam que até 2050 nós teremos 25. É muito grande o que nós vamos produzir. Então, eles comentam até que nós teríamos, eu não sei o grau, né, em cima disso, que no futuro nós teremos mais plástico do que peixes no mar, de tanto que nós estamos produzindo e descartando. Então, isso aqui é uma projeção, né? Nós estamos aproximadamente aqui, né? Então, nós temos uma produção muito elevada, onde o descarte está muito aproximado, né? Observem aqui o que é incinerado e o que é reciclado é muito pequeno. A solução ela seria reciclar? Olha, como nós podemos observar, o plástico em si, né, pela sua estrutura, ele seria prontamente reciclado. Mas já existe uma teoria, né? Existem pessoas que já comentam que isso já está sendo fadado a um determinado fracasso, sempre ficar reciclando, porque o que nós estamos fazendo é produzir cada vez mais e a reciclagem ela não está conseguindo acompanhar essa produção primária, né, do plástico. Bom, para que a gente possa pensar um pouco no plástico, isso aqui foi retirado da OrbMed, que fez esse estudo. Mais na frente eu tenho uns slides com relação aos microplásticos que foram encontrados na água, né? Nós temos vários tipos de plástico e o código da resina vocês vão observar, vão conhecer por esses números aqui. Então, por exemplo, no número 1 nós estamos falando do famoso PET, tá? Que é o polietileno. Ele é muito utilizado, perdão, eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, né? Mas cada um deles possui um tipo específico de embalagem, né? Então, aqui o polietileno de alta densidade, o PVC, que é o policloreto de vinila. Cada um deles possui uma característica própria, tá? Então, aqui para o 4, nós temos de baixa densidade, o polipropileno, né? O poliestireno, entre vários outros. Eles são reconhecidos por esses números e aqui vocês podem observar cada uma das... para que ele se aplica
E aqui, quais seriam os possíveis efeitos na nossa saúde? Alguns, por exemplo, como esse, possuem baixos riscos, outros nem tanto. Bom, esse estudo aqui é um estudo muito interessante, ele também está livre, vocês podem acessar, é muito interessante que vocês procurem, né, por esse termo. Então, ele foi feito, vocês vão conhecer como Freedonia, tá? Eles falam, então, da contaminação dos polímeros sintéticos em águas de garrafas. Eles fizeram em várias, inclusive em águas engarrafadas brasileiras, né? Não sei se vocês conseguem observar que nós temos a Minalva, tá? Uma água brasileira. E o que eles encontraram foram microplásticos engarrafadas nessas águas. Então, nós já chegamos nesse nível. Nós podemos observar que é o desvio padrão, naturalmente um estudo como esse, né, encontra muitas inconsistências, tá? Com relação à amostragem, mas aqui tudo que eles estão mostrando, então, por exemplo, as barras azuis são densidades de partículas inferiores a 100, o tamanho da partícula. Cabe aqui fazer uma ressalva com relação, quando nós falamos em nano ou micropartículas, geralmente, justamente por termos de saúde, é conhecido como nano tudo aquilo que estiver abaixo de 100 micrômetros. Por quê? Seria o mais danoso. Em que sentido que ele seria danoso? Porque eles podem ser endocitados, né, facilmente pelo nosso organismo. Então, pensando apenas, porque numa escala pura e simples, nano vai de 1 a 1000, né, de 1 a 1000. Mas o que afeta, o que poderia realmente afetar a nossa saúde é tudo aquilo que está abaixo de 100, porque em tese as células elas poderiam facilmente ser endocitadas, tá? Então, observe que tudo isso aqui foi encontrado, né? Partículas maiores e aqui as menores nas garrafas de água. Naturalmente que ainda existe muita coisa a ser averiguada, porque não foi feito um estudo por pares, mas isso aqui já é um alerta. Então, por exemplo, eles fizeram as medidas, né, do teor de polímeros e a distribuição nessas águas. A predominância é superior a 50%, né, é do polipropileno, como vocês podem ver, né? O nylon entra aqui com 16%. Aí vocês podem pensar, mas são só partículas redondas, esses fragmentos? Olha, aconselho vocês a entrarem nesse estudo e verificarem. Eles já estão encontrando isso em espécies que eles usam muito para estudo, como o peixe-zebra ou mesmo a Daphnia magna. Vocês irão observar que dentro desses organismos eles já têm fibras, e essas fibras acabam prejudicando todo o sistema digestivo dessas espécies, tá? Então, é interessante porque eles fazem o contraste, você pode observar isso dentro daquela espécie. Chega a ser uma coisa assustadora. Bom, e a morfologia? Qual é a morfologia desses microplásticos? Observe que ele classifica acima de 100, o que é correto, né? 65% está como fragmento, ou seja, um dia ele foi um plástico inteiro, uma garrafa, uma sacola, sofreu todas as intempéries, sejam da luz solar ou da água, né? E vai depois como pellets, como filmes ou mesmo como fibras para o ambiente, né? Isso aqui, no caso, é dentro de uma água engarrafada que nós acreditamos cegamente que seja pura, livre de qualquer tipo de contaminação. Bom, como eu comentei antes para vocês, com relação aos nanoplásticos, tudo aquilo que for inferior a 100, né, nós consideramos como nanoplásticos. Observem o alerta que eu coloco aqui com relação a isso, foi publicado, né, em um critical review. Nós podemos observar agregados de poliestireno em água doce e em água do mar. Daí, né, isso já acaba sendo uma confirmação daquele estudo anterior que foi encomendado pela OrbiMed, né, que foram feitos pela Freedonia. Observem que eles já estão presentes, né? Aqui, né, na realidade, eles estão em formas mais circulares, né, esféricas, mas eles já estão presentes, tá? Então, como que acontece essa nanofragmentação? Por exemplo, eles vão se quebrando, como nós podemos ver naquele desenho anterior, né? Eles vão se quebrando, vão se fragmentando, digamos assim, esse é o processo principal, né? Em macro e microplásticos, né? Isso é uma degradação gradual, no caso seria o processo secundário, e aí vem a luz solar, todos aqueles outros físicos, né, que irão causar essa fragmentação.
o principal processo seria a abrasão física mesmo desses microplásticos, né, que é o processo mais importante para poder explicar a formação dos nanos e como que eles sabem que no mar, ali onde nós já temos todos aquele mar, né, o oceano de plástico, como é que nós já sabemos que já existem os micros e os nanoplásticos, né? Uma evidência forte foi encontrarmos em água doce, mas por que nós sabemos? Porque eles já conseguiram fazer medidas em loco, usando equipamentos que nós usamos comumente no laboratório, né, como o DLS, por exemplo, eles já conseguiram levar um portátil até esses oceanos, entre aspas, plásticos, né, e conseguiram medir, tá? E atestar que eles já estão ali presentes. Bom, nesse momento, quais seriam essas principais, digamos, os problemas, né? Um deles nós temos a bioacumulação, então esses nanos plásticos eles podem permear facilmente nessas membranas lipídicas, né? Vão afetar as funções celulares e de acordo com o tamanho, aquilo que eu já comentei anteriormente, eles podem ser endocitados, eles são os caminhos da endocitose, porque é tudo inferior a 100. De qualquer maneira, isso aqui falando mais em termos de água, mas em estudos de laboratórios eles já observaram, vamos supor que isso aconteça no meio urbano, o que não está longe, está se estudando muito em água, no oceano, mas no meio urbano também já é fato, né? Em pulmões de ratos, por exemplo, já se observou um processo inflamatório quando eles são expostos a nanoplásticos de 64 nanômetros. Se os ratos são suscetíveis, é uma consequência muito direta que nós também sejamos sujeitos a esses processos inflamatórios dos nanoplásticos. Bom, e aliado a isso, então nós estamos falando somente do nanoplástico, nem comentamos ainda quais são os outros problemas que isso pode acarretar. Bom, é o seguinte, por exemplo, quanto menor for vamos supor, o microplástico ou o nanoplástico, ele vai diminuindo de tamanho, isso acarreta uma coisa que nós conhecemos como aumento da área superficial. Tá? Então, quanto menor for o tamanho dessa partícula, maior será a área superficial, ou seja, uma superfície de contato. E eles acabam, dessa maneira, absorvendo, né, muito mais compostos tóxicos externos. Ou seja, como eu tenho uma maior área superficial, mais compostos potencialmente tóxicos podem se adsorver nessas nano ou micropartículas. Tá? Então, observe, fora o simples fato do nanoplástico poder ser endocitado, né, poder entrar nos nossos pulmões, ou mesmo se adsorver na parede do nosso intestino, né, agora eu estou falando da saúde humana, né, e estou fazendo suposições naturalmente, porque nós precisamos estudar isso, mas isso é fato. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a área superficial e mais compostos, possivelmente tóxicos, podem se dissolver e podem ser absorvidos pelo nosso organismo. Tá? E quando eu falo compostos tóxicos, estamos falando tanto de compostos orgânicos quanto de metais potencialmente tóxicos. Todos eles podem se dissolver. Então, pela facilidade com que eles podem ser dissolvidos pelo nosso organismo, eles podem entrar no nosso organismo, seja por material particulado ou até mesmo em alimentos ou água, como nós acabamos de ver, já que a água engarrafada também já foram encontrados, né, microplástico, isso tudo pode acarretar em consequências. Bom, aqui esse estudo ele é recente, eu diria fresquinho, foi publicado agora em julho de 2019, da Chemosphere, onde esses pesquisadores holandeses, né, com uma participação dos americanos, eles já observaram que os microplásticos eles podem se acostumar, podem se acumular, né, e se acostumar nas sementes de plantas terrestres. E eles prejudicam, né, a germinação e o crescimento da raiz dessas plantas. Tá? Então, esse é um estudo muito recente, né? As pessoas já estão começando a ficar preocupadas. Existe somente esse, não existem vários outros estudos, basta fazer uma busca. Então, você começa a observar, estão estudando em peixes comumente usados em laboratórios, em determinados tipos de plantas, e aqui notem que já estão fazendo os estudos em plantas terrestres, né, sobre a presença dos microplásticos que estão
no meio ambiente. Bom, nós podemos pensar em alternativas. Quais seriam as alternativas? O modelo que nós sempre usamos foi o da economia linear. E o que é a economia linear? Né? Então, aqui tem um desenho que eu mesma fiz do que seria a economia linear. Né? O que nós estávamos sempre acostumados? Extrair, transformar, descartar. Tá? Isso sempre gerou muitos resíduos. Não só apenas o plástico, mas outros, ou qualquer outro tipo também de resíduo. Tá? Então, necessariamente, nós podemos extrair matéria-prima, transformamos nos plásticos e depois nós simplesmente descartamos. A reciclagem ela é uma alternativa, né? Por que tem essas voltinhas? Porque ele circula, né, na forma, mais ou menos na forma do produto que foi inicialmente gerado, né? Que então seria o processo secundário, mas no fim ele acaba indo também para o descarte. E agora vem então o termo da economia circular. E o que a economia circular prega? Né? Ela diz o seguinte, que nós podemos eliminar esses resíduos e como consequência, a poluição. De que maneira? Nós podemos manter os produtos e os materiais, né, que nós produzimos em ciclos de uso. Na realidade, nós pensamos ele na sua concepção, né, e depois que nós usamos, nós não descartaríamos. Nós ou a reaproveitaríamos, ou então nós, de alguma maneira, nós faríamos com que esse produto que nós geramos pudesse voltar ao início da cadeia produtiva. A ideia da economia circular é essa. Então, nós poderíamos pensar isso para os plásticos, mas também poderíamos pensar para outros produtos, como pilhas e baterias, né, de um modo geral. Então, nós teríamos uma geração mínima, né, porque, afinal de contas, o orgânico, né, ele não deixa de ser como resíduos alimentares, né, e com isso nós poderíamos regenerar, né, sistemas naturais. Então, isso é algo que é para ser estudado, não poderia deixar de ser mencionado aqui, né? Nós temos que repensar a economia que nós estamos acostumados a ser linear e pensarmos cada vez mais em implementar a economia circular. E isso, na minha opinião, nós deveríamos começar desde a escola, né? Os alunos deveriam ser acostumados a esses termos e isso deveria ser comum para eles. E não apenas algo a ser estudado e ser mostrado com um certo alarme, né, numa televisão ou na internet. Isso deveria ser uma coisa do cotidiano das pessoas, né? De começar desde criança a pensar na economia circular. E cabe aqui aos professores trazer isso de uma maneira com que eles possam se acostumar, explicar de uma maneira mais leiga, e quando eles menos perceberem, eles já estão trabalhando, né, e fazendo isso dentro dos conceitos da economia circular. Nós temos alternativas? Naturalmente que temos, né? Muitos. Uma delas é o bioplástico, e aqui eu posso até fazer uma propaganda de uma pesquisadora nossa aqui do nosso departamento, a professora Adélia, né, que orientou o trabalho de mestrado e doutorado da Bianca, onde elas produziram esse bioplástico a partir de resíduos, o que é interessantíssimo, né, aqui das nossas usinas. Então é um plástico muito bom para ser usado, né? Então já existem várias empresas interessadas. Mas qual é um dos maiores problemas do bioplástico, por exemplo, né? Atualmente é o que nós poderíamos chamar de tempo de prateleira. O que é isso? Quanto tempo ele aguenta armazenados? Por exemplo, eu já olhei outros estudos usando esses plásticos. Já vi plásticos que se degradam com a luz solar e já vi plásticos que seriam, entre aspas, doces para os insetos. Mas uma vez produzido, como que nós armazenaríamos esses plásticos? Como seria a distribuição dele? Então, né, eles poderiam resistir à umidade, por exemplo? Então, isso é que nós precisamos ainda melhorar. Mas esse é um caminho que é certo, principalmente quando nós aproveitamos de alguma sobra de resíduo. E aí alguém poderia questionar, e a embalagem de papel? Né? Então, o papel é interessante, né? Ele poderia se degradar mais rapidamente comparativo a uma sacola plástica. Sabe por que eles não produzem tanta embalagem de papel e produzem muito mais o plástico, em termos econômicos? Porque requer muito mais energia. Então, o gasto energético na produção do plástico é bem menor do que quando nós vamos produzir uma embalagem de papel. Aí, nossa, mas aí o papel tem a natureza, né? Existem muitas fábricas que já usam, né, plantam, justamente só para essa produção, tá? Mas em termos econômicos, ele é muito mais caro do que produzir essa cola plástica, né? Ou seja, nós ainda temos
muitos desafios, né? Nós ainda temos muitas coisas a repensar e a estudar, e nós temos que começar com as nossas crianças, né, ensinando como que elas devem não apenas reciclar, mas vamos pensar em economia circular, vamos pensar em alternativa, vamos investir em estudos, porque nós não podemos ficar. São inegáveis os benefícios do plástico. Quem fica sem? Então, por exemplo, assim, foi proibido o canudinho em plástico. Então, eu estava lendo eu estava lendo a respeito do comentário de uma pessoa que vendia o coco na praia. Aí o que eles começaram a oferecer? Não pode o canudinho. Então toma aqui um copo plástico. Então nós temos que pensar em alternativas, né, de produzir um plástico que se degrade em menos tempo. E nós temos que pensar em atitudes, na educação, né, para não descartar o lixo de qualquer maneira. Enquanto a gente estuda, vamos pensar na reciclagem, né? Existem muitas coisas que nós podemos fazer para ajudar. Então, como eu falei, muita gente critica o canudinho, eu estou longe de ser uma crítica a isso. Eu acho que nós temos que começar com pequenas atitudes, porque elas podem fazer a diferença. Sim, por que não? Né? Bom, eu queria, na realidade, era promover essa reflexão em cima da poluição do plástico, né? Eu quero agradecer o convite feito, é um prazer enorme poder falar disso, é extremamente importante. E vamos pensar em química verde, vamos pensar em processos alternativos, redesenhá-los. Tem uma frase aqui do Pete Seeger que ele fala: se não puder ser reduzido, reutilizado, reparado, reconstruído, restaurado, recondicionado, retocado, revendido, reciclado ou compostado, então ele deve ser redesenhado de forma restrita ou removido da produção. É algo a pensar? Não é fácil, né? Nós temos que pensar na economia, né? Não adianta sermos idealistas demais, nós temos que pensar o que é viável e como atender a demanda, né, que nós vivemos. Então aqui fica meu muito obrigado a todos. Até mais. Bom, vamos abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, o chat está aberto. Fique à vontade, será um prazer. Bem, o webinar vai estar disponível no YouTube, eu me acredito que em 15 dias aproximadamente. Né? Agradeço a todos e eu espero que isso possa fazer um pouco a diferença ou possa conduzir-vos à reflexão. Muito obrigada.